Olá, meus amigos, uma grande satisfação estarmos aqui no canal da professora Keila Leão e nós nos propomos, todas as segundas-feiras, tratar sempre de um tema relacionado à saúde e à qualidade de vida. Eu sou especialista na área de naturopatia científica ou medicina natural e que aqui no Brasil nós estruturamos numa escola, numa metodologia chamada Naturologia Clínica, que é uma escola de terapias naturais e que estuda durante o período de 2 anos como podemos fazer para termos saúde usando apenas recursos da natureza. Eu tenho 20 anos de carreira nesta área e é com grande satisfação que me reporto a todos vocês para compartilhar um pouquinho de alguns pontos, de algumas questões que consideramos relevantes para a saúde e a qualidade de vida de todas as pessoas. Como disse, determinamos 8 temas sobre alimentação, sobre saúde, e vamos focar na questão da alimentação. No dia de hoje eu gostaria de enfocar o que nós chamamos de a primeira grande lei da alimentação saudável sob a perspectiva do entendimento das terapias naturais, da visão da medicina natural. Chamamos de lei da regularidade. Quando comer? Tudo na vida depende de equilíbrio e moderação. Temperança é a atitude pessoal de evitar o que é prejudicial e usar controladamente aquilo que é lícito. O equilíbrio é promovido através do biorritmo regular que nos permitimos. Jamais nós deveríamos comer qualquer coisa entre as refeições regulares. Por quê? Porque isso desenvolve em nosso corpo, comer fora de hora, uma acidez excessiva e uma superprodução de suco gástrico para lidar, obviamente, com o alimento que estamos ingerindo fora de hora. Não há absolutamente nenhuma patologia que justifique comer fora dos horários do biorritmo natural do estômago. Violar a regularidade digestória é promover uma perniciosa violação das leis naturais. Se nós quebramos os horários regulares das refeições, sobrecarregamos o nosso organismo porque o complexo digestório ainda não se desfez do alimento ingerido na refeição anterior e está sem a força vital para um novo trabalho. Se nós retardarmos o horário, o fluxo da força vital passa do sistema digestório para os outros sistemas. Então, ingerindo o alimento fora do horário, fazemos um abuso, pois o estômago estará incapacitado para lidar com essa situação. E se passarmos do horário regular das nossas refeições mais de 30 minutos, devemos ingerir somente um copo de suco de frutas ou um suco de hortaliças e considerá-lo uma refeição completa. O tempo perfeito para intervalos entre uma refeição e outra é de 5 horas. E após o almoço é tolerável jantar 6 horas após. A partir daí, somente no outro dia pela manhã. E me permitam aqui uma reflexão sobre isso que acabei de afirmar de maneira técnica. Quando você come, digamos, 7 horas da manhã, o seu estômago, o meu, de qualquer um, vai levar uma média de 2 horas para encerrar completamente a digestão ao nível estomacal. Vamos empreender bem aqui o entendimento. O sujeito põe o alimento na boca, mastiga, ensaliva, degusta e deglute. São 4 processos que ocorrem na boca. Ao engolir o alimento, ele vai para o estômago. No estômago deve acontecer o processo chamado digestão estomacal. Essa digestão dura em torno de 2 horas e ela vai sendo feita aos pouquinhos. Conforme o seu estômago vai processando a digestão, o alimento vai lentamente saindo em direção ao duodeno para depois alcançar o intestino. No intestino, esse alimento vai ficar em torno de 24 horas viajando e tocando nas paredes do intestino, onde as vilosidades intestinais que estão na parede do intestino vão sugando, vão absorvendo os nutrientes que estão transitando por dentro desse intestino, ok? E aí, por último, em 7º lugar, vai chegar na região do sigmoide, obviamente do intestino grosso, vai chegar até o sigmoide e no reto, no ânus, e deve ser expelido na forma de fezes. Portanto, a grande primeira regra da alimentação, ela é fundamental ser observada por alguns pequenos detalhes. Enquanto você estiver mastigando o alimento, a sua estrutura digestiva, ela entende, por um mecanismo autônomo do sistema nervoso central, de autopercepção, homeostático, que existe alimento sendo colocado no corpo. Então o estômago vai recebendo esses alimentos
e vai estar em estado de letargia, aguardando todo o bolo alimentar chegar. Quando você para de mastigar, o gatilho dura de 15 a 20 minutos para então começar a digestão do estômago. Se você continuar comendo, o estômago vai entrar em conflito para fazer a digestão disso tudo. Por isso que o sujeito arrota, fica todo atrapalhado, com o estômago todo, como dizemos aqui no Nordeste, empachado, cheio. Ok, mas vamos entender a lógica. Parou de comer, com 20 minutos a digestão começa a processar. E ela vai levar 2 horas. Então, se você comeu 7 horas da manhã, lá pelas 9h20 da manhã, o seu estômago está oficialmente livre de qualquer digestibilidade. Bom, é aí que está a grande sacada, aqui que está o tchan, o segredo. Se você comer de 9h30 da manhã em diante, violando o que nós chamamos de momento da pausa, você vai iniciar uma acidez no seu estômago. Por que isto vai acontecer? Porque não é hora de fazer digestão. Agora o sangue que estava na região do estômago se deslocou acompanhando o processo digestivo para o duodeno e a primeira parte do intestino. Além de outra parte desse sangue se diluir e ser lançado para transitar no corpo todo. Aí o sujeito joga alimento no estômago. Quando joga alimento no estômago de novo, ele faz com que grande quantidade de sangue vá para o estômago para iniciar uma outra digestão. E o processo que estava na primeira parte do intestino entra em conflito, porque ele deveria estar recebendo sucos pancreático, suco que vem do fígado, que vem da vesícula, da própria parede do intestino, através das glândulas Lieberkill. Então, a digestibilidade total, estrutural, esse processo, esse mecanismo fica alterado. Então não é aconselhável comer fora de hora. Comeu 7 horas da manhã, a digestão vai acontecer até 9h20, 9h30 você começa a beber água. E vai beber água de 2h30 após ter comido, até meia hora antes de comer. E essa regrinha aqui é muito importante. Por que isso? Porque no período que você toma água, e água é um produto alcalino, o que significa que é alcalino? A alcalinidade de qualquer substância química, ela é medida de 0 a 14. O número 7, bem no meio dessa tabela, representa um pH neutro, um potencial de hidrogênio neutro. Então nós dizemos que o 7 ele está no meio dessa tabela de equilíbrio. Se você tiver menos de 7, qualquer substância química ela está ácida. Quanto menor o número, mais próximo do 0, extremamente ácido. E acima do 7, quanto mais distante, mais alcalino. O corpo humano ele possui um pH sanguíneo que oscila entre 7,35 a 7,43. Então, quando nós ingerimos água, essa água deveria ter um pH 8. Só que quando você olha aí na garrafinha, o pH da água que você bebe, da água mineral, ele normalmente é 4,7, 5,5, 6. É uma água ácida. O que significa que seu organismo vai ter que processar muito para conseguir equilibrar o pH da sua própria quimiossíntese, da sua própria química interior. Então, quando você come o alimento, o suco gástrico ele está com um pH que pode oscilar entre 1,7 a 3,8, extremamente ácido, que corrói e derrete o alimento que a gente come. Mas aí se você joga água em cima, você eleva esse pH ácido para um pH mais alcalino e a digestão fica prejudicada. Por isso é que não se pode beber água, não é líquidos, água, junto com a refeição, porque ela vai diluir o suco gástrico na força do seu pH ácido. E na digestibilidade estomacal, o pH tem que estar ácido. Agora, quando você terminou de comer 7 horas da manhã, conte 9h30. A digestão está encerrada. Então aqui você deveria tomar 1 litro de água a partir de 9h30 até pelo menos meio-dia. Porque nesse período onde você bebe, quando você bebe água pura e uma água com pH 8, você possibilita ao organismo uma revitalização, uma nutrição mais completa por conta desta água que corresponde também a um importante nutriente que o organismo precisa para processar todos os seus aspectos nutricionais e metabólicos. E aí você só usa água pura. Essa água pura vai
hidratar a rede linfática, vai melhorar a fluidez do sangue, vai possibilitar que a membrana das células possam fazer um trabalho osmótico de maior qualidade. Esse é o objetivo de só usar água. Quando dá então meio-dia, você para de beber água, conta 30 minutos e meio-dia e meia vai almoçar. Veja, a distância entre o de jejum e o almoço é de 5 horas e meia. Mas entendendo que você começa a comer 7 horas da manhã e você tem aí, digamos, 15 minutos se alimentando. Ok? Então, esse é o processo. Essa primeira refeição tem que ser uma refeição substancial, forte. Nós costumamos dizer que de manhã deve se comer como um rei, meio-dia como um príncipe e à noite como um mendigo, para que isso em termos de volume e de qualidade, para que nós possamos dar ao organismo tempo de recuperação energética. Bom, voltando ao ponto específico da regularidade, que é a primeira lei que vamos tratar hoje. Quando você vai então almoçar meio-dia e meia, digamos que você leve meia hora, 1 hora da tarde parou de se alimentar, ok? Essa digestão vai correr mais 2 horas e 20, essa é a média. 2 horas, 2 horas e 15, dependendo daquilo que você comeu. Então, você não vai comer mais nada, terminou 1 hora da tarde o almoço. 3h30, você então começa a beber água de novo. E vai beber água de 3h30 até as 5h30 da tarde, ok? E esse período é o mesmo processo que foi feito de manhã. 1 litro de água. Ora, se as pessoas bebessem água dessa forma que eu estou dizendo, um monte de doenças seriam evitadas, preveniriam um monte de problemas. Mas a maioria das pessoas não faz isso, fica beliscando coisas, comendo coisas fora de hora. E isso vai acidificando extremamente o estômago, criando uma série de problemas e variáveis metabólicas. Bom, então vem o jantar. Ele deveria ser feito às 6 horas da tarde. Por que às 6 horas da tarde? Porque ao se alimentar às 6 horas da tarde, você vai permitir ao organismo 2 horas e 20 de digestibilidade. E a partir de 8h20 para 8h30 começa a beber água, bebendo água até 10 horas da noite, quando deveria ir dormir. Dormir entre 10h30 e 11 horas da noite, sem comer nada. Isso que eu acabei de falar, essa regra que eu acabei de colocar com horários, é suficiente para ajudar milhões de pessoas a reduzirem esse peso excessivo. Por quê? Porque quando você para de comer fora de hora e só come 3 vezes ao dia, da mesma maneira que acontece num hospital, a pessoa come 3 vezes no hospital, de manhã, no meio-dia e no final da tarde, ela possibilita ao corpo tempo de recuperação. Então isso é muito importante para o metabolismo. Mas tem pessoas que só comem 1 vez por dia. Começa às 7 horas da manhã e só para meia-noite. Então ele está o dia inteiro comendo. Aí, evidentemente, o organismo fica segurando muita coisa e isso vai atrapalhar o maquinário. Vejam bem, a quebra dessa lei da regularidade e de outras regras que eu também vou apresentar nessas 8 segundas-feiras, produz todo tipo de anormalidade estomacal, tá? O sistema neural, que é o sistema nervoso, vai gastar uma força vital extra para lidar com os abusos e tirará essa energia extra do cérebro. E isso é um negócio muito complicado. Por quê? Porque quando isso acontece, nós dizemos que o cérebro fica entorpecido, com uma baixa do fluxo sanguíneo. Ou seja, a mente da pessoa acaba ficando obscurecida com falta de sangue. Então você perde as percepções, perde a agilidade mental, porque tem muito sangue o tempo inteiro na região abdominal fazendo digestão. E uma digestão de uma estrutura ácida, porque você não para de comer e não para de produzir suco gástrico e não para de jogar isso dentro do intestino e o intestino não para de absorver isso para o sangue. A quebra dessa lei da regularidade, ela, no meu entendimento, ela é responsável por 50% de certeza de todos os problemas gastrointestinais que existem no mundo. Há pessoas que comem quando o organismo não carece de alimento nenhum e elas estabelecem uma inflamação contínua pelo excesso. Há outras que comem lixos tóxicos o dia todo, tais como biscoitos, mastigam chicletes, chocolates, refrigerantes, entre muitas outras coisas que são loucas aí que tem nessa vida moderna. E isto vai causar elevada acidez estomacal. E assim, as pessoas não bebem água nos horários certos, dentro do planejamento que eu mencionei aqui. Existe uma citação muito, muito legal de um livro de uma escritora que trata da área de saúde, e o nome do livro
conselhos sobre o regime alimentar. E a autora chama-se Ellen Goldwhite. A editora que publica esse material é a Casa Publicadora Brasileira. Eu vou citar aqui da edição de 1997, a página 168, para eu fechar essa nossa consideração sobre a importância da lei da regularidade, com uma citação muito legal que eu extraí desse livro dela. Diz o seguinte, abre aspas, poucos são os que têm força moral para resistir à tentação, especialmente ao apetite, e para praticar a renúncia. Para alguns é demasiado forte para ser resistida. A tentação de ver outros tomarem a terceira refeição, por exemplo, e imagino estar com fome, quando essa sensação não é um pedido do estômago para se alimentar, mas um desejo da mente que não foi fortalecida mediante princípio firme e disciplina na negação própria. Os muros do domínio próprio e da restrição própria em nenhum caso devem ser enfraquecidos ou derribados. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, diz, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Os que não vencem em coisas pequeninas não terão moral para resistir a tentações maiores. Pensemos muito, meus amigos, por que será que a tentação de Jesus Cristo foi com um alimento? Quando ele estava no deserto da tentação, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. A tentação tinha a ver com alguma coisa que ele devia comer. E por que será que a alegoria apresentada nesse texto também é a mesma que tinha no Jardim do Éden? Quando Adão e Eva são tentados, o tentador chega e diz assim, você não pode comer de tal alimento? Por que será que na Bíblia, no universo cristão, e nós estamos em pleno Natal, portanto é muito pertinente falar disso aqui, por que será que o pensamento das pessoas não está atento a isto? Porque no cristianismo, todo o início de todas as tentações começou no Jardim do Éden com aquilo que se devia comer. E curiosamente, Jesus Cristo, todas as tentações que foram apresentadas para ele, iniciam com alguma coisa que devia comer. Regularidade, cuidado com o que comemos, cuidado com os horários em que comemos. E nessa lei, número 1, muito cuidado. Vamos respeitar os horários das refeições. Sigam essa dica que eu estou dizendo. São 20 anos de carreira. Eu tive a fortuna de abençoar muitas vidas que seguiram essa pequena regrinha. Aqui no Brasil, por uma série de fatores que tem a ver com a cronobiologia, que é uma ciência, um estudo muito profundo, diz que nós devemos comer 7 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, só, e nos intervalos, água. Se fizermos isso, nós vamos ser grandemente abençoados. Um grande abraço e agradeço aqui ao canal da professora Keila Leão de permitir que nós compartilhemos essas nossas considerações, esses nossos pensamentos. Até a próxima!